O mundo da moda está em constante mudança. Tendências vão e voltam, mas uma coisa não muda. O nome Constanza Pascolato continua sendo um dos maiores do nicho. Hoje, ela é a nossa convidada do Jogo Aberto e vai bater um papo com a gente sobre moda, cultura e todo o universo fashion. Costanza, você é um ícone do segmento nacional da moda. Como que surgiu a sua relação com a moda? Bom, eu estou aí profissionalmente há 50 anos, que já é uma boa caminhada. Mas, na verdade, eu tive a sorte e o privilégio de ter uns pais que fundaram uma tecelagem que ainda existe, a Santa Constância Tecelagem, né, nos anos de 47. Portanto, eu acompanhei toda a trajetória da evolução do pós-guerra da indústria têxtil, não só no Brasil, onde a gente fazia um algodão maravilhoso, que era invejado no mundo inteiro, como a minha mãe pensou que seria bom começar a fazer seda pura que o Brasil fornece para fora até hoje, ninguém sabe disso, né, quase, porque está nas mãos de uma holding importantíssima japonesa até hoje. Então, eu acompanhei não só o momento pós-guerra da alta costura, portanto, a gente exportava a seda pura, que era a Zibeline chamada, e o Chantum Dior, justamente para o Christian Dior, para a Chanel, e, enfim, para outras casas eh, francesas, porque o parque industrial deles estava meio destruído, Lyon, né? Quer dizer, e eu sei porque eu viajava já com 12, 14 anos com minha mãe e meus pais, eles me deixavam na entradinha dos escritórios, mas eu ficava observando o pessoal e tudo. Quer dizer, eu estava no meio daquilo que era a indústria de moda, ou seja, de feitura de roupas de uma certa qualidade desde os anos 50, vai. Daí, quando eu comecei nos anos 70, eu já tinha um preparo, de uma certa forma, mesmo tendo feito uma outra vida, sendo mãe, mulher de um banqueiro de muita. Era um jovem muito talentoso, meu marido, que tinha feito uma carreira extraordinária num momento que o Brasil estava com aquisições estrangeiras, sabe? Os Uhum. estrangeiros estavam colocando os bancos aqui. E quando finalmente eu comecei nos anos 70, eu tive a sorte de fazer isso na editoria de moda de uma revista importante, que era a revista da dona de casa, a Cláudia, e que não funcionava muito para mim, em termos de conceito, porque eu sempre olhava para aquilo que era o auge do luxo, etc. E tal, e não estava com esses interesses, mas eu já via o aparecimento do prêt-à-porter, né, da indústria do prêt-à-porter, que a França, que era a capital da moda, sempre foi, enfim, considerada a capital da moda, ela hesitou um pouco porque ela tinha medo de perder essa hegemonia do luxo, tá? E se ela começasse a fazer prêt-à-porter, eles achavam que barateava. Em vez, teve, assim, grandes designers, tipo Pierre Cardin, que entenderam que aquilo era o futuro. Portanto, eles tinham a moda deles de alta costura, que é todo, eu não sei se todos os alunos sabem, mas é toda uma complicação. Você é um modelo único feito por uma pessoa, todo feito à mão, tem uma série de regras, né? E o prêt-à-porter é simplesmente a moda industrializada. Né? Papisa, como eu mesmo agora já te chamei, você recebeu uma intitulação por parte da mídia como Papisa da Moda. Como que surgiu esse título? Na verdade, foi a Joyce Pascovitch, que vocês devem conhecer, né? Ela tinha uma coluna na Folha e um dia ela decidiu, e era a coluna mais lida do Brasil, porque a Folha, na época, vendia, acho que 1,5 milhão por dia, não era por mês, entende? Então, era uma coisa
assim, poderosíssima. E, como eu já estava lá, dentro dessa história, eu quero explicar uma coisa para vocês. Isso é muito intimista, tá? Porque já vocês são alunos, então eu não vou, sabe, fazer aquele número assim. Eu sempre achei que não era competente o bastante para estar fazendo aquilo que eu fazia. Porém, eu me esforçava muito e a gente, na época, teve mais do que vocês jovens hoje, mais tempo, porque o tempo era mais devagar, e mais oportunidade, porque não tinha tanta concorrência, entendeu? Então, a verdade é que eu tive a sorte e o privilégio de começar sempre as coisas na hora certa. Que quando começou o Prêt-à-Porter, estava lá eu nas revistas que estavam bombando e não sei o quê. A única coisa que eu tive que fazer é me atualizar quanto o que era o desejo da mulher brasileira como um todo. E a minha amiga, que vocês devem conhecer também, que é incrível, que é a Glória Calil, que estava na revista escrevendo, mas ia sair porque casou com esse meu amigo, o Calil, que ela ficou com o nome até hoje, e ela me disse, olha, você vai entrar como editora aqui, não é bem a tua cara esse negócio, mas faz uma coisa importantíssima, que eu nunca esqueci, e que vocês têm que aprender. Leia as cartas das leitoras. Na época não tinha internet, tá? Obviamente. Eu estou falando dos anos 70. Então, as cartas eram a maneira de entender como elas viviam, como elas estavam pensando, qual era o problema delas de verdade, porque elas elas mandavam cartas que eu lia religiosamente, e eram muitas, não era pouco. E eu descobri o seguinte: primeiro, elas pediam como se vestir no tal evento, ou como se vestir para tal ocasião, porque isso acontece até hoje, né? Quer dizer, as dúvidas das pessoas que não são formadas dentro de um esquema assim né, de conhecimento de moda. E, ao mesmo tempo, eu via, porque o importante da moda é entender que, como disse o James Laver, que é um estudioso, que foi um museólogo inglês, que escreveu alguns livros fantásticos a partir do final do século XIX até meados do século XX, ele disse: a moda nada mais é do que o reflexo no espelho do comportamento de uma época. E isso vocês têm que ver até hoje. Eu sei que hoje os comportamentos são múltiplos, diferentes, tá? Depois a gente vai falar nisso, dos nichos, dos comportamentos, daquilo que a moda tem que acompanhar, tá? Muitas pessoas se projetam em estilos que já existem, estilos de outras pessoas, e tem muita dificuldade de desenvolver um estilo próprio. Qual o primeiro passo para desenvolver a própria identidade dentro da moda, Constanza? Então, vou voltar para trás de novo, para você ver como é importante. Elas me diziam: meu marido conseguiu um emprego num banco maravilhoso, etc. e tal, e começamos a ter que frequentar jantares, coquetéis, etc. e tal. E ela, além de não saber o que vestir, ela não sabia como se comportar, porque ela nunca tinha saído de casa, era do lar. Então eu comecei a dar conselhos para elas. Faz assim, chega e faz. Tanto que depois nos livros que eu escrevi, eu até repeti um pouco, atualizando naturalmente os tempos, mas esses conselhos que eu dava, portanto, volto lá, você só pode construir o teu estilo verdadeiro e não imitado de alguém quando você se veste corretamente, até brilhantemente, se for o caso, para o teu estilo de vida, para o grupo que você frequenta, para o grupo que você irá eventualmente frequentar quando conseguir um emprego. Isso tudo tem uma relação absolutamente estreita. E é aí que você constrói a tua imagem.
sobretudo se você vai trabalhar. Hoje em dia a mulher trabalha, né? Está em muitos lugares e tudo mais. Agora está um pouco confuso, porque as pessoas estão... A nova geração, ela não liga muito para aquilo que é... Eu sei porque eu falo com meus netos, que são ótimos, graças a Deus, e competentes, e têm um trabalho interessante, mas eles mudam de ideia. A gente vive hoje uma realidade muito tecnológica, Constanza, e a gente se projeta muito em estilos que já existem, principalmente se tratando de influências digitais. Você acha que esse movimento de imitação do estilo de outras pessoas, tentando projetar o que já existe para a própria vida, pode prejudicar ou até, enfim, dificultar ao achar essa essência pessoal dentro da moda? Eu acho que são duas coisas, né? Uma é você gostar de uma influencer, tá? E achar ela interessante, achar que o que ela fala e o que ela mostra é alguma coisa que você pode aproveitar, adaptando para a sua vida, mas não se projetando, querendo se comportar igualzinha, entendeu? Que a personalização é fundamental, porque é você, não é o outro. E esse quiproquó da história do digital, que eu assisti e continuo assistindo, inclusive de gente que faz plásticas para se parecer com o próprio filtro, que eu acho assim, a coisa mais extraordinária. Isso aí é o deslumbramento da tecnologia e da coisa que você recebe em casa. Opa, recebi uma, eu vou ser assim. Não é você, é a outra. Então, se você gosta da roupa dela e o acessório que ela põe junto, e como ela se penteia, e etc. e tal, ótimo, mas você não precisa ser gêmea dela. Você pode pegar aquilo e adaptar e interpretar para você. Gosta do vestido florido? Ela usou o fundo amarelo? Você vai usar o fundo que você gosta mais, que é rosa, entendeu? Mas é o vestido romântico, sei lá, entende? Existe ali uma falta de interpretação inteligente, tá? Porque eu insisto que essa falta de raciocínio acaba com a gente, por isso mesmo que o estudo e as escolas são importantes, que elas mostram a maneira como você pode eventualmente raciocinar sobre alguma coisa. A vida é um presente, é um dom, né? Quer dizer, te botaram uma cabecinha para funcionar. Por que não fazer ela funcionar mais do que só copiar da outra, que é mais fácil, mas não é você? É chato, né? Você tem uma frase muito famosa que diz que respeitar a sua essência é a forma mais inteligente para desenvolver o próprio estilo. Você acredita que a carência de autoestima pode afetar diretamente no nosso desenvolvimento da identidade com a moda, do nosso próprio estilo? Eu acho que você falou uma coisa importantíssima. Então, eu acho que é fundamental. Bom, tá. E a autoestima não é uma coisa que você consegue assim facilmente. É uma coisa dificílima. Mas eu acho que desde a época que eu era jovem até hoje, eu vi que antigamente a gente tinha uns modelos que eram fixos, as pessoas tinham que ser daquele jeito. E eu acho que hoje, isso se tratando de questão estética, não estou falando mental, nem psicológica, nem espiritual, nem nada disso, pelo amor de Deus. Tá, só a questão estética, que, porém, tudo isso entra também na questão da autoestima. Tá? Mas o que a gente consegue ver hoje é que existe uma possibilidade de você ser bacanérrima dentro de grupos que não eram considerados modelos, entre aspas, né? Não só pelos veículos, mas pela própria vida. Eu não sei porquê. Eu tinha que ter aquele modelão assim. Eu quase cortei meu nariz porque eu achava como é que chamava aquela francesa? Brigitte Bardot. Imagina se eu tenho cara de Brigitte Bardot, eu ia ter o nariz da Brigitte. Nunca.
Qual a maior transformação que você observa dentro desses últimos anos no segmento da moda? Como é que você tem visto tantos avanços tecnológicos, mas também como a moda vem se ressignificando? Eu acho que o que eu estou observando agora, e que é uma coisa super interessante, é que, assim como os grupos estéticos e sociais e as inclusões todas, a gente está falando de inclusão, mas não é só política, é inclusão no geral, né? Porque uma menina que nasceu pequenininha, com o narizinho, não sei o que, ela consegue ser bonitíssima do jeito dela, entende? E a moda, ela vinha, como é uma grande indústria, tudo que é grande é difícil de agilizar, né? Quer dizer, mas vinha havindo um movimento de divisão em áreas, grupos, nichos, tá? E a pandemia acelerou isso de tal forma, tamanha velocidade. A verdade verdadeira é que eu acho que vai ter um monte de nichos. Eu acabei de escrever na Vogue, né? Você tem essa coluna também há 31 anos. E essa coluna, eu procuro dizer coisinhas que os outros não dizem, então, uma observação da indústria como um todo, e basicamente a indústria do luxo. Então, o que eu escrevi dessa vez foi que eu adorei que uma das marcas do grande conglomerado de luxo, que a Louis Vuitton Moët Hennessy é o maior do mundo, disse que a Emilio Pucci, marca deles, que não estava indo muito bem, que eles adquiriram a totalidade das ações em julho de 21, tá? Então eles podiam fazer o que eles queriam, né, com a marca e tal. Eles decidiram que Emilio Pucci é uma marca resort. Resort de luxo, para gente que tem a Bela, sabe, Bela Vita, enfim, de poderosos que viajam. Só que poderosos, eles vendem online, junto com a Mãe Teresa, lançam na mesma hora que mostram, e você consegue um legging por R$ 2.000, que não é assim uma loucura, se você pensa, entende, no resto. Portanto, eles botaram como um nicho de resort, de luxo, em todas as épocas. Agora vai fazer frio, então eles lá vão fazer roupa pós-ski. Agora eles fizeram Capri, por quê? Primeiro que o Emílio Pucci, que eu conheci, porque ele era amigo do meu pai e ficava hospedado aqui em casa, no Brasil. Só, não quero contar a vantagem, só para dizer o quanto que eu conhecia, entende? E ele começou fazendo roupa para mulheres que ele conhecia bem, de alta sociedade, que ela não tinha roupa para usar depois da praia, nem depois do esqui, entende? E ele gostava muito de mulher, ele falava, eu adoro mulher. Então ele fazia tudo roupa que valorizava a mulher. Não era assim, aquela roupa dos anos 40, 50, que começou em 51, 47, 51, imagina. A gente era todo coberto, parecia um pacote, né? Parece um pacote da Amazon. Então, era uma novidade. Então, eles resgataram uma origem inteligente e colocaram no Mãe Teresa, que agora, dia 17, vai ter a nova, porque eles fazem pílula, sabe? Lançam numa estação e depois fica. Depois de um mês, tem novidade. Depois outro, tem novidade. Isso que é o futuro. Você está com o lançamento do livro Puxa Conversa Moda, que vem como uma proposta de um livro caixinha com 100 perguntas sobre moda. O que consiste de fato essa ideia? Como que você idealizou isso? O que é isso aqui? São cartas que você leva para um fim de semana, ou um jantar na tua casa, etc. e tal, e você tem 100 perguntas que, para falar no meu caso, de moda, mas é estilo, gosto, hábito, e muito sai o que as pessoas
pensam, sabe? A coisa isso é muito engraçado de assistir, sabe? É muito mais até do que escrever essa coisa. E, por exemplo, eu estou tirando assim, sem saber o que é. O que é essencial em uma mala para uma semana na praia? Bom, até aí a gente sabe. Aí vem todo mundo falar, opiniões são tão diferentes. E outra pergunta assim, mais complicada. Na sua opinião, qual é a modelo mais linda do mundo, independentemente da época, e por que gosta tanto dela, por exemplo? Obrigada, amorzinho. Obrigada a vocês todos, tá? O Jogo Aberto fica por aqui. A nossa convidada de hoje foi Constanza Pascolato. As redes sociais dela vão ficar disponíveis aqui embaixo. Continuem acompanhando as mídias sociais da TV Uva Web e até a próxima. Tchau, tchau!